Fala galera, beleza? Voltamos com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica. Hoje, mais precisamente, na aula 7, daremos continuidade ao estudo das reações químicas. Antes, eu preciso passar aquele velho e conhecido recadinho para vocês. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações. Se você gostar dessa aula, deixe lá o seu like, deixe o seu comentário e assim, sempre que for postado um novo vídeo lá no canal, você vai ficar bem informado. A combustão do etanol. Estudando a queima do etanol, e etanol é o álcool comum, os químicos puderam identificar as substâncias presentes na fase inicial do sistema e na fase final do sistema. Para que ocorra a combustão do etanol, ou a queima, é necessária a presença de oxigênio, por exemplo, o oxigênio presente no ar. Tanto o etanol quanto o oxigênio transformam-se, durante a combustão, em duas novas substâncias, gás carbônico e água. Então, alguns detalhes, tá, dessa parte inicial da nossa aula de hoje. Etanol é álcool comum, tá? E sempre, quando falarmos em combustão, ou a ideia de combustão, tá? Intuitivamente, né, estaremos nos referindo à queima, tá? Queima de alguma coisa, tá? Na maioria das vezes, em reação de combustão, tá? Eu vou ter ou posso ter, tá? Algum material orgânico, beleza? Continuando. Em equação temos, então tá aqui, etanol mais oxigênio, reage para formar gás carbônico e água, tá? Então, né, nesse primeiro caso, nós temos o etanol juntado com o oxigênio, né, mais o oxigênio, tá? Reage, é aqui que acontece, aqui que vai ser caracterizado, né, ou tem as condições necessárias para que essa reação ocorra, tá? E o produto dessa reação é gás carbônico e água. Nessa equação da combustão do etanol, os sinais de mais podem ser lidos como E. A seta pode ser lida como reagem para formar. Como já dissemos, né? Então, essa seta aqui, esse sinal de mais, tá? No caso, ele pode ser entendido, tá? Ou lido como E, tá? Então, etanol e oxigênio. A seta, tá? Ela pode ser lida como reagem para formar, tá? Então, etanol e oxigênio reagem para formar gás carbônico mais água, tá? Galera, sempre que vocês verem essa seta em uma reação química, vocês podem ter uma ideia, tá? Uma analogia de que seja uma máquina, tá? Então eu tenho aqui duas substâncias, tá? Antes de entrarem nessa máquina, tá? O etanol e o oxigênio. Quando essas duas substâncias entram nessa máquina, essa máquina ela é como se ela estivesse programada com determinados parâmetros, determinadas condições, tá? E dentro dessa máquina ocorre a transformação ou reação química, tá? O produto, né, nesse processo que vai entrar nessa máquina, nesse caso aqui, tá, do etanol e do oxigênio, tá? O produto resultante é gás carbônico mais água, beleza? Então, em palavras, etanol e oxigênio reagem para formar gás carbônico e água. Tranquilos? Continuando. Conforme já vimos, é possível identificar substâncias por meio de suas propriedades. Vamos ver algumas delas. Então tá aqui, né? No caso do etanol, tá? O álcool comum, o oxigênio, o gás carbônico e a água, tá? Nós vamos considerar aqui ponto de ebulição, o estado físico dessas substâncias a 20 graus e a densidade dessas mesmas substâncias também a 20 graus. O etanol, tá? Ele tem o seu ponto de ebulição de 78 graus. O estado físico, né, do etanol a 20 graus é líquido, tá? E a densidade a 20 graus do etanol é 0,79 gramas por centímetro cúbicos, beleza? O oxigênio, o ponto de ebulição dele é 183 graus Celsius negativos, tá? Ou menos 183 graus.
estado físico do oxigênio, tá? A 20 graus é gasoso, e a densidade a 20 graus do oxigênio é 0,13 gramas por centímetro cúbico. CJ, como que eu leio isso? 0,013 gramas por centímetro cúbico. Galera, gramas, no caso, é uma unidade, tá? No Sistema Internacional de Unidades. Na verdade, aqui, tá? Seria 1,3 miligramas por centímetro cúbico, ok? Ó, a vírgula estaria aqui entre o 1 e o 3, como ela foi deslocada para a esquerda, tá? Então, eu estou me referindo ao número menor. Então, seria 1,3 miligramas por centímetro cúbico. Como miligrama não é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades, e sim a gramas, tá? Então, a gente reescreve dessa forma aqui, beleza? O gás carbônico, 78 graus negativo, que é o ponto de ebulição seria, tá? Na verdade, o gás carbônico aqui, tá? Ponto de ebulição 78 graus negativos. Esses 78 graus negativos se refere à temperatura, tá? Que o gás carbônico sofre sublimação, tá? Que o gás carbônico, né? Nesse caso aqui, nessa temperatura, tá? De 78 graus negativos, tá? Pro caso do gás carbônico, tá? Ele sofre sublimação, ok? Estado físico a 20 graus, tá? Gasoso. E a densidade a 20 graus do gás carbônico é 1,8 miligramas por centímetro cúbico, tá? Ou, se você preferir, tá? 0,018 gramas por centímetro cúbico. A água, conhecida água, pontos de ebulição 100 graus, estado físico a 20 graus, estado líquido, e a densidade a 20 graus, 1 grama por centímetro cúbico. Vamos ver agora a reação entre ferro e enxofre. Como qualquer outra substância pura, o ferro e o enxofre são caracterizados por meio de suas propriedades. Uma das características do ferro é que ele é atraído por um ímã, já o enxofre não. Adicionando pó de enxofre a pó de ferro, obtemos uma mistura heterogênea, ou seja, elas, no caso, formam duas fases, tá? Ainda assim, cada qual mantendo suas propriedades originais. Ou seja, se for preciso separar o ferro do enxofre, basta utilizar um ímã, porque o ferro é atraído por um ímã, o enxofre não. Continuando com reação entre ferro e enxofre. Por outro lado, se a mistura de ferro e enxofre for submetida ao aquecimento durante alguns minutos, ocorre uma reação química, onde o ferro e o enxofre se transformam num sólido preto. Determinando as propriedades do sólido formado, é possível fazer a verificação se houve ou não uma reação química. Então tá aqui a situação, né? Nós temos num recipiente, tá? Pó de enxofre. Enxofre vai ser sempre amarelo, tanto o enxofre rômbico quanto o ortoclínico, tá? Melhor, ortorrômbico e monoclínico, tá? E o pó de ferro, enxofre amarelo. O pó de ferro tem um aspecto, né? Uma cor de cinza metálico, beleza? Nesse caso, o enxofre não é atraído por ímã e o ferro sim, beleza? Então, fornecendo aquecimento a esse sistema, tá? Ocorre uma reação química, tá? E essa mistura heterogênea de pó de enxofre com pó de ferro, tá? Depois de sofrer aquecimento, tá? Sofre uma reação química e se transforma nesse pó preto. Então tá aí para vocês. Enxofre amarelo, pó de ferro, o aquecimento provocou uma reação química, tá? E essa mistura heterogênea, tá? Se transformou nesse pó preto. Esse pó preto é o sulfeto ferroso, tá? Não se preocupe com essa nomenclatura, iremos ter aula específica, tá? Uma aula dedicada somente a nomenclaturas, tá? De substâncias inorgânicas. O ferro e o enxofre são caracterizados por meio de suas propriedades. Então tá aqui, né? Enxofre,
ferro e o sulfeto ferroso. O ponto de ebulição, ou melhor, o ponto de fusão do enxofre, né, 115 graus positivos, tá? Ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Ponto de fusão 115 graus. Estado físico do enxofre a 20 graus é sólido. A densidade a 20 graus do enxofre é 2,7 gramas por centímetro cúbico. A cor dele é amarelo e o enxofre não é atraído pelo ímã. Vejamos o caso do ferro agora. O ponto de fusão, ou a temperatura que, entre aspas, o ferro derrete, é 1538 graus. Tá? O estado físico do ferro a 20 graus é sólido. Densidade a 20 graus do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico, bem mais denso do que o enxofre. A cor do enxofre é um cinza metálico e o enxofre é atraído pelo ímã. Vamos ver agora o sulfeto ferroso, tá? No caso, o sulfeto ferroso é produto dessa reação de ferro mais enxofre. Perceba que o ponto de fusão, né, ou de derretimento do sulfeto ferroso é 1188 graus. O porquê dessa temperatura ser menor do que uma delas, né, uma das substâncias puras, tá? No caso, existe uma explicação, tá? Nós já vimos, veja lá as nossas aulas de substâncias e misturas, tá? E tem uma explicação do porquê que essa temperatura é menor, tá? Quando se junta duas substâncias, tá? Forma uma mistura, o ponto de fusão tende a ser menor. Estado físico do sulfeto ferroso é sólido. A densidade a 20 graus do sulfeto ferroso é 4,74 gramas por centímetro cúbico. A cor ficou preta, conforme nós vimos lá no experimento, e não é atraído pelo ímã. Vejamos outros exemplos de reação química, né, do nosso cotidiano. Como se percebe, o tema reações químicas é abrangente e sobre determinados aspectos, por ter um certo grau de complexidade, vamos estudar mais detalhes em aulas específicas deste curso. Ou seja, existem muitas outras muitos outros critérios, detalhes, tá, que nós vamos precisar estudar em aula específica envolvendo o conceito de reação química. O que é importante saber é que, para se determinar se houve ou não uma reação química, analisamos as propriedades das substâncias presentes no sistema nas diferentes fases, ou seja, na fase inicial do sistema e na fase inicial. Outros exemplos. Existem muitos exemplos de reações químicas no cotidiano. Então, por exemplo, a formação de ferrugem em uma palha de aço. Você sabe que quando uma palha de aço entra em contato com a água, e a água tem hidrogênio e oxigênio, então um desses caras é o responsável por causar a ferrugem, né, na palha de aço. Apodrecimento de alimentos, né, quando a gente fala que azedou, tá? E o conceito de azedo, né, você já sabe que está intimamente relacionada a um ácido, ok? Produção de humus no solo. Humus é a decomposição de substâncias orgânicas, tá? Presentes no solo, tá? Ou ainda o resultado, tá, do processo digestório de minhocas. Nota: nem sempre será possível determinar a olho nu se houve uma reação química. Nesses casos, é preciso recorrer a equipamentos em laboratórios e determinar as propriedades, separando componentes das misturas, tá? Muitas das vezes, as reações, né, que ocorrem entre determinadas substâncias, nem sempre a gente consegue perceber a olho nu, tá? Ou ela acontece de forma muito lenta, tá? Ou a alteração da estrutura, né, da substância, da estrutura química no caso, tá? Ela ocorre de modo tão sutil que é preciso a utilização de equipamentos, no caso microscópicos poderosíssimos. Um deles pode ser um MEV, microscópico eletrônico de varredura, tá? E aí com algumas propriedades, né,
dessas substâncias ou novas substâncias se determina se houve ou não uma reação química ou não. E aí é possível também fazer a separação desses componentes. Beleza? Reagentes e produtos. Assunto novo. Dentro, lógico, do conceito de reações químicas. As substâncias que inicialmente estão presentes em um sistema e que se transformam em outras devido à ocorrência de uma reação química são chamadas de reagentes. As novas substâncias produzidas são chamadas de produtos. Então, em uma reação química, eu vou ter reagente e produto. Reagente vai estar sempre na fase inicial do sistema, produtos vai estar sempre presente na fase final do sistema, ou seja, as novas substâncias produzidas. Então tá aqui para vocês, né? Em equação, nós temos o caso que nós estamos vendo, etanol e oxigênio reage para formar gás carbônico e água. O caso do etanol e o oxigênio, tá? Etanol e o oxigênio são os reagentes dessa reação, tá? Ou no caso dessa equação, tá? O gás carbônico e água, tá? São os produtos dessa reação, ou melhor, dessa equação, beleza? Outra equação, enxofre e ferro reage para formar sulfeto ferroso. Então, no caso dessa equação, o enxofre e o ferro são os reagentes, o sulfeto ferroso, no caso, o produto. Tranquilos? Conclusão: uma transformação ou reação química pode ocorrer com apenas um único reagente, entre dois reagentes ou entre vários reagentes, e pode formar um único produto, dois produtos ou mais produtos. Já a existência de uma reação fica determinada analisando as propriedades das substâncias que compõem o sistema, como nós já vimos: densidade, cor, ponto de fusão, ponto de ebulição. Beleza? E só voltando a fita aqui, então no caso, tá, pode acontecer de eventualmente em uma reação eu ter dois reagentes e formar dois produtos. Posso ter dois reagentes formando um único produto, tá? Posso ter caso de ter apenas um reagente e formar dois ou mais produtos, tá? Se você se lembra da nossa aula anterior, quando nós pegamos lá bicarbonato de sódio, né, e misturamos com o vinagre, no caso o ácido acético, tá? Eram dois reagentes, tá? E formou três produtos: gás carbônico, acetato de sódio, tá? E água. Beleza? Galera, na próxima aula daremos continuidade ao estudo das reações químicas e veremos os tipos de reações químicas. Beleza? Valeu, nobres!